Olá a todos, me chamo Andressa, sou integrante do PET da Engenharia da Computação, UFC Campus de Sobral. E o objetivo desse vídeo é resolver dois exercícios de cálculo 1, sobre derivadas de ordem superior. A bibliografia utilizada será o livro do Leitold, o Cálculo com Geometria Analítica, na qual resolveremos dois exercícios sobre derivadas de ordem superior. Para o nosso primeiro exercício, que é a questão 6 do capítulo, deveremos achar as derivadas primeira e segunda da função g de r. Assim, para melhor representarmos essa função, nós iremos transformar as raízes em potências com expoentes iguais a 1/2. Portanto, a nossa raiz de r será representada como r elevado a 1/2, enquanto 1 sobre a raiz de r será igual a r elevado a menos 1/2. Dessa forma, para acharmos a derivada primeira, nós deveremos derivar a função g de r. Portanto, a derivada de r elevado a 1/2 será o expoente 1/2, que multiplica r elevado a 1/2 menos 1. O meio menos 1 será igual a menos 1/2. Enquanto que a derivada de r elevado a menos 1/2 será igual ao expoente menos 1/2, que multiplica r elevado a menos 1/2 menos 1, na qual o resultado do expoente será igual a menos 3 sobre 2. Em seguida, para acharmos a derivada segunda, deveremos derivar o resultado que achamos na derivada primeira. Portanto, nós iremos fazer a derivada de 1/2 que multiplica r elevado a menos 1/2 menos 1/2 que multiplica r elevado a menos 3 sobre 2. Dessa forma, a derivada de 1/2 que multiplica r elevado a menos 1/2 será 1/2 que multiplica o expoente menos 1/2, que dá um resultado igual a menos 1 sobre 4, que multiplica r elevado a menos 1/2 menos 1. Na qual o resultado é igual a r elevado a menos 3 sobre 2. Em seguida, a próxima derivada será menos 1/2 que multiplica menos 3 sobre 2, que tem um resultado igual a 3 sobre 4, multiplicando r elevado a menos 3 sobre 2 menos 1, na qual o resultado é menos 5 sobre 2. Dessa forma, nós obtivemos o resultado para a nossa derivada primeira, como também para a nossa derivada segunda. Já para o nosso segundo exercício, que é a questão 15 do capítulo, nós novamente deveremos achar as derivadas primeira e segunda da nossa função f de x. Assim, para melhor representarmos, novamente nós iremos transformar a raiz em uma potência com expoente igual a 1/2. Portanto, para acharmos a nossa derivada primeira, nós deveremos derivar o valor de f de x. Dessa forma, nós iniciaremos aplicando a regra da cadeia, que nos diz que um expoente n que multiplica uma função u de x elevado a n-1 multiplicado pela derivada da função u de x. No nosso exemplo, n será representado como o expoente dessa função, portanto, n será igual a 1 sobre 2, que multiplica a função u de x elevado a n-1, na qual u de x está aqui representado como seno de x mais 1. Portanto, seno de x mais 1 elevado ao expoente menos 1, no caso, 1 sobre 2 menos 1, que tem um resultado igual a menos 1/2. Tudo isso multiplicado pela derivada de u de x. Portanto, se u de x é igual a seno de x mais 1, nós temos que a derivada de seno de x, por regra, vai ser igual a cosseno de x, enquanto a derivada de 1 vai ser igual a 0. Portanto, nós podemos fazer as devidas simplificações e definir o resultado da nossa derivada primeira. Agora, para acharmos o valor da nossa derivada segunda, nós iremos derivar o resultado encontrado na nossa derivada primeira. Portanto, nós deveremos fazer a derivada da seguinte função.
Iniciaremos aplicando a regra do produto, uma vez que nós temos uma função f de x composta pelo produto de outras funções. Observando, nós temos que o de x, no nosso exemplo, está representado como cosseno de x, enquanto o v de x está representado como seno de x mais 1 elevado a menos 1 meio. Portanto, nós podemos iniciar aplicando a regra. De início, nós iremos colocar a nossa constante em evidência, já que ela está multiplicando os dois termos, e prosseguiremos com a regra do produto da seguinte forma. A derivada de u de x, que no caso seria a derivada de cosseno de x, que por regra é igual a menos seno de x, que multiplica a função v de x. No caso, a função v de x, que é igual a seno de x mais 1 elevado a menos 1 meio. Tudo isso somado à função u de x, que é igual a cosseno de x, que multiplica a derivada da função v de x. No caso, a derivada de seno de x mais 1 elevado a menos 1 meio. Portanto, agora nós iremos resolver essa derivada. Para resolvermos essa derivada, nós iremos novamente aplicar a regra da cadeia. Dessa forma, nós temos um expoente n, aqui representado como menos 1 meio, que vai multiplicar uma função u de x elevada a n menos 1. Dessa forma, a nossa função u de x, que é igual a seno de x mais 1, elevado a n menos 1. N valendo menos 1 meio, subtraído em uma unidade que terá o resultado igual a menos 3 sobre 2. Tudo isso multiplicado pela derivada de u de x. No caso, u de x é igual a seno de x mais 1. Portanto, a derivada de seno de x, em regra, é igual a cosseno de x, enquanto a derivada de 1 vai ser igual a 0. Dessa forma, nós podemos fazer as nossas devidas simplificações e acharmos a nossa derivada segunda para a nossa função f de x. Portanto, qualquer dúvida ou sugestões de assuntos para os nossos próximos vídeos, deixe nos comentários, como também você pode nos encontrar em algumas de nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Então é isso, por hoje é só, obrigada e até a próxima!